Hoje vamos falar sobre ruminação, que é um assunto que incomoda muita gente e que pode atrapalhar e muito a vida de quem tem esse hábito. Então, primeiro vamos entender o que é a ruminação. Essa ruminação mental é quando você fica repetindo na sua mente aqueles pensamentos desconfortáveis, chatos, é como se esses pensamentos grudassem na sua mente. E esses pensamentos repetitivos podem gerar inúmeros incômodos. Por exemplo, uma tristeza mais intensa porque você fica repetindo na sua mente memórias que te machucaram. Então, essa reprodução de memórias vai, de alguma forma, intensificar a tristeza que você sente pelas situações incômodas. Às vezes isso até pode acontecer com algo presente, alguma coisa, por exemplo, no trabalho. E aí, se você tem o hábito de ficar sempre remoendo, provavelmente você vai ficar remoendo na sua cabeça aquela situação que te incomodou, também gerando um desconforto. Pode surgir o medo, no sentido de medo de acontecer de novo algo semelhante. Aí pode ser que você comece a ter uma postura na vida de evitar, por exemplo, relacionamentos por medo de se machucar novamente. A culpa pode vir de uma forma bem intensa e essa também pode te prender a esse passado, inclusive te fazer entrar num ciclo de autossabotagem por se sentir muito culpado ou muito culpada. E a raiva, porque como você fica revivendo situações que te machucaram, é comum que a raiva apareça e vá se intensificando. Essa raiva ela pode se voltar contra você mesmo, ainda mais se você negar esse sentimento e não expressá-lo. A tendência disso é que você pode desenvolver depressão, ansiedade, e aí se torna tudo pior, porque uma coisa vai levar a outra. Estar num estado mais depressivo vai intensificar outros sentimentos ruins e aí se juntam com os sentimentos do passado e vai virando uma bola de neve. Sem contar com a ansiedade, que vai gerar aquele medo do futuro. Muitas vezes vai se resumir num medo de sofrer novamente por coisas semelhantes. Pessoas que se prendem a essa ruminação têm uma tendência maior de se preocuparem demais com o futuro ou com as coisas em si. Então, às vezes, alternam entre ruminações do passado e preocupações com o futuro. Só com essas informações já é possível perguntarmos aonde fica a qualidade de vida de uma pessoa que sofre com isso, que fica muito pouco tempo no momento presente. E o que é importante entendermos aqui é que isso vai colocar a pessoa em um intenso sofrimento. Claro que vai variar de pessoa para pessoa. Às vezes a frequência não é tanto, então não atrapalha tanto a vida, a rotina, mas mesmo que apareça em menor grau, causa um sofrimento emocional, o que pode impedir que a pessoa siga em frente, porque é como se ela ficasse presa ao passado. Em situações ruins, podem ser traumas, desentendimentos, brigas, coisas que deram errado, frustrações. Cada um sabe dos seus dilemas. E daí o que piora tudo? Aquele sentimento de culpa que fica presente pelo fato da pessoa estar sempre pensando nessas situações. E aí pode entrar a autossabotagem, porque a pessoa que se sente culpada inconscientemente, ela entra nessa ideia de que ela precisa se punir, porque ela é culpada de alguma coisa. Então são pessoas que começam a não se sentirem merecedoras de coisas boas, até mesmo de apreciarem mais a vida, porque elas se sentem muito culpadas e aí gera um peso muito grande. Aquilo fica voltando. Às vezes a culpa ela é tão grande que começa também a ser projetada em coisas do presente. Então aquela pessoa que sempre acha que ela é culpada por tudo que acontece ao seu redor e ela se pesa muito por isso. E aí, é claro, vão gerando outros problemas maiores.
além dos que já vêm lá do passado. E não é clichê quando a gente escuta que precisamos aprender com os nossos erros. Não no sentido de ficar se culpando, tentando mudar o que já foi, mas no sentido de aprender mesmo. Porque entenda que seja o que for que aconteceu no passado, você fez ou falou com a consciência que você tinha naquele momento. Hoje você pensa diferente, hoje você tem uma outra percepção da vida, uma outra consciência. E talvez naquele momento você não tinha a maturidade que você tem hoje, porque tem coisas que a gente desenvolve com o tempo. São as coisas que vão acontecendo na nossa vida, sejam elas boas ou ruins. Eu acredito que a vida é uma escola e muito nos ensina, só que a gente precisa se colocar nessa posição de aprendiz. E os erros nos ensinam sim, se a gente souber olhar sob esse ponto de vista. Então use a maturidade que você tem hoje, a consciência que você tem hoje, para dar um passo atrás e olhar essa situação sob um outro ponto de vista, com um novo olhar. Porque se você não fizer essa autoanálise, o risco que você corre de ficar nessa posição de estar sempre sofrendo é muito grande. Porque sim, gente, inconscientemente, é claro, muitas vezes nós nos colocamos nessa posição de sofrimento, como se fosse uma espécie de punição mesmo, por lá no fundo não se sentir digna de ficar bem. Então olha como que o nosso inconsciente às vezes age contra a gente, por isso que é preciso ter esse olhar. Falar sobre vai te ajudar a entender esse processo, porque você só vai sair dessa situação se você começar a entender as coisas de uma forma mais racional. É preciso sair um pouco desse campo emocional. Então o primeiro passo é esse, compreender, e o segundo passo é buscar por auxílio. E aí vai ter que ser um auxílio profissional, porque nem tudo vamos conseguir resolver sozinhos. Somos seres humanos, convivemos em sociedade e precisamos um do outro. Em algum grau nós precisamos. Se não fosse assim, quem é formado em psicologia não precisaria fazer terapia quando não está bem, quando está passando por um problema difícil. Eu sou psicóloga e já fiz muitos anos de terapia. Então percebam, não é o meu conhecimento da área que me faz ficar imune de coisas ruins. Tive sim que ressignificar muita coisa lá no consultório como paciente, porque eu tinha pontos cegos. Todos nós temos, a gente não tem muita clareza sobre o que estamos pensando e sentindo quando estamos em sofrimento, ainda mais quando são traumas lá da infância, da adolescência, coisas muito marcantes. A forma como a gente sentiu as coisas lá no passado pode ter sido muito mais intenso do que a própria situação em si. Porque às vezes a gente interpreta as coisas de uma forma muito nociva e às vezes não é bem aquilo. Mas como a gente interpretou de tal forma, a gente vai sofrer de acordo com essa interpretação, independentemente de que a realidade tenha sido diferente. Daí muitos traumas da infância. Quando uma criança não entende de uma forma mais racional, com maturidade, é lógico, algo que lhe foi dito, principalmente dos pais, das pessoas próximas. Então a gente precisa, com a consciência de hoje, com a maturidade de hoje, entender o que pode ter acontecido lá atrás. E aí a gente vai montando as peças do quebra-cabeça e as coisas começam a ter um outro sentido. Aí começamos a ressignificar situações ruins do passado. E o papel do psicólogo clínico é te ajudar a entender isso, é te ajudar a parar de se julgar, de lamentar por esse passado, de sofrer com esse passado, te deixar consciente das coisas, dos teus sentimentos, da sua dor, porque ela precisa ser olhada
sob a luz da nossa consciência, porque senão você fica misturado com a sua dor, por isso não consegue enxergar as coisas com uma clareza que pode te ajudar a sair desse local de sofrimento, justamente por estar imerso a tais sentimentos que são muito nocivos, porque são muito intensos. E quando as coisas do passado ficam voltando, situações dolorosas, é porque elas não estão no seu passado, elas estão no seu presente. O nosso inconsciente é atemporal, ou seja, ele não sabe distinguir o que é passado, o que é futuro. Por isso que o que talvez tenha acontecido lá em 1900 e alguma coisa, para você é como se tivesse acontecido ontem. O que é pior, não é só a memória, é o sentimento, é a sensação que vem junto com essas memórias. Portanto, é preciso olhar para isso, desenvolver uma nova consciência sobre todo esse sofrimento e então ressignificar essas memórias traumáticas para que você siga com menos dor na sua vida, ou que pelo menos o impacto de todos esses acontecimentos, ou às vezes é uma situação só, seja menor. Como eu sei que a resistência às vezes surge aí, né? Porque a gente tem uma certa dificuldade, nós enquanto seres humanos, de encararmos a nossa dor, porque, claro, é dolorido, só que é muito melhor se livrar dessa dor do que ficar convivendo com ela o resto da vida. Mas mesmo assim, com o intuito de te ajudar de alguma forma, a você que me escuta, a você que está aqui me acompanhando, no próximo vídeo eu vou trazer uma prática que pode te ajudar a sair um pouco desse passado e às vezes do excesso de futuro e te ajudar a se ancorar mais no presente, no agora. O tema vai ficar para o próximo vídeo para não ficar tão extenso esse. Mas se você entendeu a lógica de tudo que foi falado aqui, é provável que tenha ficado claro que se a gente conseguir colocar a nossa mente mais no presente, no aqui, no agora, automaticamente a gente sai daquele passado. E aquele passado que eu me refiro pode ser o dia de ontem, porque já é passado. E também não antecipar tanto o futuro. Se a gente conseguir se ancorar mais no agora, já é uma forma de amenizar o sofrimento na sua vida, mesmo que você não entre em um processo terapêutico. Entendo que isso não vai ser o suficiente, porque aquelas memórias ainda vão estar ali, mal resolvidas, digamos assim. Mas já pode te ajudar, pelo menos a não ficar revivendo tanto. Ou que a gente conseguir diminuir disso já é alguma coisa. Então, se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou pelo menos em algum momento, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E te agradeço pela sua companhia até aqui. Até o próximo vídeo.